Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã, logo nas primeiras horas, quando nós vemos o sol despontar no horizonte, os seus raios começam a entrar dentro da nossa casa, é um convite de Deus para que nós possamos nos voltar para Ele com palavras, com ações de gratidão. O nosso pensamento naturalmente se volta para o Criador. Reconhecemos a Ele como sendo soberano sobre a nossa vida e pedimos a sua proteção sobre cada um de nós que nos encontramos ou fazemos parte da nossa família. Enquanto a cidade se levanta bruscamente, vai em busca do pão de cada dia, vai em busca dos seus afazeres, nós reconhecemos que há um Senhor soberano, há um Deus que é criador de todas as coisas e nós não podemos sair sem primeiramente pedir a sua bênção. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra dele para nossa força espiritual. Está aqui no livro de Salmo, capítulo 97, o verso 9, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Salmo 97, o verso 9. Ele de fato é soberano, Ele é altíssimo, Ele está acima de todos sobre a face dessa terra. Não há nenhum Deus que se compare à grandeza, o poder, a majestade, a onisciência e a sua transcendência. Eis a razão pela qual nós exclusivamente nos curvamos diante dele nessa manhã e pedimos a sua proteção sobre a nossa vida e a nossa família. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Nos debruçamos diante dos braços do nosso Pai e pedimos sabedoria a Ele e entendimento para que Ele nos conduza através da Sua Palavra. Nós estamos começando o estudo de mais um livro da Palavra de Deus. Tivemos a alegria de podermos estudar 4 manhãs o livro de Ruth, livro extremamente abençoado. Mas nós estamos começando agora um novo livro, o livro do profeta Samuel, que tenho certeza que também será de grande valor e de muitas bênçãos para cada um de nós. Portanto, convido você a ter nas mãos o livro de 1 Samuel, capítulo 1, o verso 1. Houve um homem de Ramate Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Nós iremos, nessa manhã, estudar um dos livros mais cristológicos do Antigo Testamento. Os livros de Samuel estão completamente voltados para o que iria acontecer no futuro. Samuel é um profeta chamado por Deus numa época onde ele seria responsável para conduzir o povo do Senhor. Ele teria nas mãos a responsabilidade de ouvir de Deus e transmitir para o povo do Senhor qual era a vontade de Deus para a sua vida. Mas Samuel também tinha nas mãos a responsabilidade de preparar o caminho para que o Messias pudesse vir resgatar o seu povo e trazer a salvação para aqueles que crescem na pessoa de Jesus Cristo. É o profeta Samuel que cria 2 instituições de grande fundamento entre o povo de Deus: a monarquia e o ensino. O reino do rei Davi prefigurava a vinda de Jesus Cristo aqui para essa terra. O versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a poligamia desqualificava o homem para qualquer atividade religiosa daquela época. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, claramente nós entendemos isso, nós podemos ver antes do pecado entrar no planeta Terra. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, fez o seu casamento e os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. Deus exclusivamente entregou ao homem uma esposa, não 2, e Deus queria que fosse assim para sempre. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia e vemos que quando o pecado infectou o ser humano, automaticamente o ser humano se tornou degradante, o ser humano se tornou vulnerável às tendências pecaminosas da carne. E no livro de 1 Samuel nós nos deparamos com um homem chamado Eucana, que ele possuía 2 esposas, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Eucana era um homem de princípios. A Bíblia nos deixa claro que anualmente Eucana ia ao santuário oferecer sacrifícios ao Senhor. Embora ele soubesse que Ofni e Finéias não eram aqueles que de fato representavam melhor ao Senhor como sendo líderes do Senhor,
dentro do santuário, mas ele estava mais preocupado com a sua devoção, ele estava preocupado com a sua adoração a Deus, ele estava preocupado na formação da sua família e, de fato, Deus o abençoou diante da sua fidelidade em buscar a Deus com todas as suas forças. Eu e você jamais podemos nos esquecer. A nossa aliança com Deus deve ser exclusiva. Nós não podemos depender da aliança de outras pessoas para buscarmos ao Senhor. Se porventura nos depararmos com pessoas que são infiéis ao nosso redor, que não possuem a mesma integridade do nosso coração, nós não podemos ser afetados pela infidelidade de outros e deixarmos de viver uma vida fiel ao Senhor ou de adoração a Deus. Da mesma forma como Eucana ia ao templo e entregava as suas ofertas e buscava ao Senhor, nós não podemos permitir que a nossa adoração seja afetada pela infidelidade de outras pessoas. No versículo 6 do capítulo 1 que nós estamos analisando nessa manhã do livro de 1 Samuel, nós podemos ver aqui já os prejuízos da poligamia. Dentro da casa de Eucana, as duas esposas brigavam excessivamente. Penina era mãe de muitos filhos, Ana era estéril. E Penina rivalizava com Ana pelo fato de possuir muitos filhos. Naquele período, vale a pena ressaltar o valor da mulher pela quantidade de filhos que ela poderia dar para o seu esposo. Penina era mãe de muitos filhos, embora Ana fosse completamente estéril. Mas quando olhamos para o caráter de Ana, nós podemos ver que ela era uma mulher virtuosa. Embora fosse irritada pela sua adversária, mas Ana mantém-se numa postura de uma verdadeira cristã. Ela não devolve da mesma moeda, ela não age com a mesma atitude. Ana era uma mulher que era controlada e guiada pelo Espírito Santo. Embora fosse atormentada por Penina, mas a sua vida espiritual estava acima das lutas e das batalhas dessa terra. Ana conseguia viver uma vida ao lado do Senhor independente das circunstâncias que lhe cercavam. Nós temos um adversário que, a tempo e fora de tempo, ele busca tirar a nossa paz. Ele só precisa encontrar alguém que ele possa usar. Ele pode atormentar a sua vida quando você estiver no trânsito. Ele pode atormentar a tua vida quando você estiver na faculdade. Ele pode atormentar a sua vida quando você estiver no seu trabalho. Ele pode fazer isso até no círculo familiar, como nós podemos ver aqui o exemplo de Ana. Mas Ana era uma mulher que vivia no Espírito 24 horas. As palavras de Penina não lhe tiravam de uma vida serena, tranquila e confiante no Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O fato é que Deus jamais tinha se esquecido da sua serva Ana. É claro que nos planos de Deus ele esperava o momento certo para abençoar a sua filha. Embora Ana não soubesse disso, mas ela não perde a sua fé de viver uma vida confiante no Senhor. Se o Senhor quisesse ter-lhe abençoado ou agraciado para que ela se tornasse mãe, Deus já poderia ter feito, mas Deus estava esperando o momento certo para responder à oração de Ana, e Ana se coloca numa posição como sendo uma serva fiel. Ela não desiste, ela não desanima, ela não fecha os seus olhos da fé, pelo contrário, ela se mantém fixada na pessoa de Cristo e Deus, no momento certo, ouve a sua oração. Nos dias em que nós estamos vivendo, orar me parece que se tornou ultrapassado, foge os limites da ciência, foge os limites da lógica, porque quando Deus age, a ciência não consegue comprovar, e foi o que aconteceu com a vida de Ana. Mas eu convido você nessa manhã, nós jamais deveríamos deixar de ter uma vida de oração ao Senhor. Milagres não se explicam, milagres se aceitam. E o que eu e você temos recebido na nossa vida não tem explicação, mas nós precisamos a cada dia continuar crendo que temos um Deus que vela por nós, que ouve as nossas preces, e Ele nos responde porque nos ama, e um dia é a razão pela qual Ele vai voltar aqui a essa terra
para buscar os seus filhos. Elias, sentado à porta do templo, vendo Ana debruçada sobre o altar, chorando, pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida, renovando com Deus o seu voto de entregar a sua criança após o nascimento, Eli acredita que Ana estivesse embriagada. E Eli a repreende porque ela estava balbuciando as palavras diante das lágrimas que ela estava derramando diante do altar. Mas ela se volta para Eli e fala que ela não estava embriagada. As palavras do sacerdote Eli para Ana é: vai em paz. A paz que Deus nos oferece, a paz que é proferida pelos lábios do sacerdote Eli, independe se nós estamos vivendo ou se nós estamos num campo de batalha, independe das lutas que nos cercam ao nosso redor. A paz que provém do céu, nós podemos estar em qualquer ambiente de guerra, mas tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, o nosso coração é tomado de paz, o nosso coração é tomado de uma segurança, o nosso coração é invadido por uma auréola celestial que nos assegura de que Deus está ouvindo a nossa prece e no momento de Deus e no tempo de Deus, Ele vai responder a nossa oração. E foi essa paz que invadiu o coração de Ana e fez ela se levantar e voltar para sua casa na certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Passaram-se 9 meses. Ana volta para o tabernáculo para agradecer a Deus pela bênção recebida e ela coloca o nome do seu filho Samuel. O significado desse nome, ele é Deus. Ana estava colocando esse nome porque ela entendia que a bênção que ela tinha recebido tinha provindo das mãos do Criador. É impressionante porque quando nós olhamos para as genealogias, nós podemos ver que Samuel provém de uma linhagem de Coré. E nós sabemos quão mal fez Coré para o povo do Senhor, mas aqui fica evidente para nós que os filhos não pagam pelos erros dos seus pais. Cada um, de fato, terá que dar contas diante de Deus, diante dos erros que cometeu nessa vida. De repente, um filho poderá pagar até pelas consequências dos erros dos seus antepassados, mas pelos pecados em si mesmo, cada um terá que dar conta dos erros que cometeu diante do Senhor sob a face dessa terra. Como nós podemos ver no verso 22 do capítulo que nós estamos estudando, Ana cumpriu com a sua palavra. Era o seu filho primogênito, era o seu filho querido. Ela desejava mantê-lo por toda a vida, mas ela tinha assumido um compromisso com o Senhor e ela sabia da responsabilidade de assumir um compromisso com o Senhor. Ela teria que devolver a sua criança a Deus como ela tinha de fato prometido ao Senhor. E naquele período as hebreias desmamavam seus filhos com 3 ou 4 anos. Mas quando nós olhamos os livros daquele período, nós podemos ver que Ana levou o pequeno Samuel para entregar para viver para Deus no santuário numa faixa etária de 6 a 7 anos de idade. Samuel viveu como um nazireu de Deus. Samuel não podia tomar bebida alcoólica. Samuel não poderia tocar em cadáveres. Samuel não poderia cortar o seu cabelo. Samuel, na verdade, deveria viver exclusivamente para o Senhor. Como nós podemos ver no verso 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Eucana, que era o pai de Samuel, concordou completamente com o voto da sua esposa Ana em entregar o pequeno Samuel para viver dentro do santuário. Embora Eucana soubesse que era o maior desejo da vida da sua esposa Ana ter uma criança, mas ele reconhecia que a vida de Ana estava completamente submissa à vontade de Deus e ele jamais poderia impedir um voto que ela tinha tomado pessoalmente ao lado do Senhor. Eucana contribuiu para a consagração e a entrega de Samuel para viver ao lado do Senhor. Quando Ana e Eucana estavam entregando seu filho a Deus, eles não estavam desistindo de educar o pequeno Samuel. Eles poderiam fazer perfeitamente isso. Mas eles sabiam que nas mãos de Deus, Deus iria abençoar de uma forma grandiosa. Era o bem mais precioso que eles tinham recebido. Portanto, eles estavam colocando nas mãos do Criador para que pudesse viver ao lado do Senhor. A entrega de Samuel a Deus é a expressão mais clara de como nós precisamos devolver as nossas ofertas ao Senhor. É um reconhecimento que todas as coisas provêm das mãos do Criador. Nós não poderíamos colocar em mãos mais seguras do que nas mãos daquele que um dia nos abençoou. E era isso que Eucana estavam fazendo com a sua pequena criança. No versículo
7 do capítulo que nós temos estudado nessa manhã, veja as convicções de Ana. Ela fala que o pequeno Samuel é resultado das suas orações. Como é imprescindível na vida cristã nós termos a certeza que as bênçãos que nós temos recebido provêm das mãos do Criador. Esta era a maior garantia de felicidade para a vida de Ana. Ela sabia que a sua criança era resultado das mãos do Criador sobre a sua vida. Deus tinha lhe agraciado, o Eterno tinha saído do seu trono, tinha lhe visitado e tinha lhe feito uma mãe fértil. Se não fosse a mão do Eterno, nenhum médico, ninguém poderia lhe fazer alguma coisa. Mas era a razão pela qual, nesse momento, no verso 27, ela fala: por aquela criança ela tinha orado, e por essa razão ela estava cumprindo o seu voto, colocando nas mãos do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 1 do livro de 1 Samuel, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Tenho certeza que Deus, e através do Espírito Santo, vai colocar outras verdades no seu coração, mas me permita dizer para você, a primeira verdade que extraio nessa manhã da palavra de Deus é que Deus não desampara os seus filhos. Quando nós escolhemos chorar as nossas lágrimas nos braços do Senhor, é Ele mesmo que nos consola, é Ele mesmo que nos entusiasma a cada dia vivermos um dia de cada vez. Da mesma forma como Deus fez com que Ana vivesse uma vida resiliente dentro de uma casa onde ela era atormentada pela sua adversária, Deus pode fazer você também viver uma vida resiliente, uma vida vitoriosa pela fé, confiante no Senhor, se você hoje escolher se colocar nas mãos de Deus e amá-lo com todas as suas forças. Jamais se esqueça, nós precisamos colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos de melhor. O que Deus nos abençoa como sendo o melhor, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor. Há quantas pessoas que querem colocar nas mãos de Deus aquilo que não mais lhe serve, não mais lhe presta, mas não é essa a proposta do Senhor. A proposta do céu é que nós coloquemos nas mãos do Senhor aquilo que de fato é de maior valor para a nossa vida, e foi o que Ana fez. Por isso que Samuel se tornou o que se tornou. Creio que nessa manhã, ao terminarmos aqui, nós precisamos pedir a Deus que nos tome nas suas mãos, que abençoe a nossa família, que santifique os nossos filhos, que eles sejam ensinados pelos céus, para que eles alcancem os seus objetivos, os seus sonhos, porque nós sabemos uma coisa: quando os nossos filhos vivem uma vida feliz, nós que somos pais vivemos uma vida feliz. Mas quando eles não estão vivendo uma vida feliz, nós também reconhecemos que nós somos uma extensão da vida deles. Por isso que nesse momento nós temos que seguir restritamente o que a palavra de Deus pede para que nós possamos fazer, para que nessa terra nós possamos viver um pedacinho do céu. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos abençoa. Guia a nossa vida, guia a nossa família. Nos prepara para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. É o nosso pedido e é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.